em conteúdo legal. O órgão executivo da União Europeia disse ter determinado apenas a retirada de publicações que pudessem ser prejudiciais para crianças ou para as democracias do continente. A declaração responde a uma alegação do CEO da Meta, Mark Zuckerberg. O empresário afirmou que a Europa tem um número cada vez maior de leis que apoiam a censura. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN, um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. EP Agro. No EP Agro desta semana, a produção de feno, um alimento muito importante para equinos e bovinos. Vamos contar como é o dia a dia da produção, que transforma capim em dinheiro. Os detalhes no EP Agro deste sábado, às 7h15 da manhã na IPTV, às 9h30 aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Hoje com Antônio Lupi. Olá, boa tarde, são 4h07, entrando no ar a partir de agora, aqui na CBN, mais uma edição do Arena. Hoje, dia 8 de janeiro de 2025, dia do fotógrafo, hein? Parabéns, você que registra todos os momentos, fotógrafo profissional, mas tem aquele fotógrafo de família, né? Que é aquele camarada que tem uma câmera um celular um pouco mais moderno, né? Aquele da maçã mais disparado, aquele cara que gosta de registrar os momentos em família, tira foto às vezes sem a gente saber, aí segue aquela cara mais ou menos, mas parabéns para todos os fotógrafos, hoje dia 8 de janeiro. Tem muita coisa pra gente falar aqui no Arena. Rapaz, o Botafogo parece que não pagou todo mundo. Os jogadores que conquistaram o título, o que será que tá acontecendo com o Fogão, hein? E também tem muitas informações da Copinha, clubes da região já estão classificados. Alô, população de Salto. O Esfera tá classificado, Ponte Preta, alô, torcedor da Macaca, já tá classificada a Ponte, Guarani também, o 15 também tem chance, Capivariano também vai para a terceira rodada com chances de classificação. A Inter de Limeira e também a Itapirense já se despediram e a gente vai trazer aqui os resultados da Copinha com o Mr. Copinha Fábio Scheibe. Daqui a pouco ele vai trazer todos os detalhes e, claro, vamos falar também da janela de transferência, o Mercadão da Bola. O Rony voltou a ser assunto lá no Fluminense, tem muita coisa acontecendo. Vitória, hein? Não tá economizando, contratou o Wellington Rato e agora levou o Val Soares.
Conhece o Val Soares, Carlos de Freitas? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde, ouvinte CBN. Eu não tenho o prazer de conhecer Muito bom, Val hein? Soares. Ainda Conheci quer o vir aqui? Val Baiano. Que é melhor do que o... Adriano. Que o Adriano? Era esse o slogan? Baiano é melhor E tinha que o aquele Adriano. Val que jogou no Mojimirim, depois foi pro Flamengo. Flamengo. Aquele era bom de bola, velho. E tinha o Durval também, né? Durval, zagueirão, nunca vi sorrindo, né? E tinha o Valdeci também, né? Que jogou no Palmeiras, né? Claudecir. Ah, é Claudecir, é verdade. Na ponte teve um Valdecir, mas isso, nossa, no fim da década de 90. Tudo bem, Chaibe? Muito boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde, Dois Carlão. resultados da Copinha, agora. 2 resultados da Copinha. Você falou do Vitória. O Vitória tá se reforçando também no ataque, você viu? Não, eu quero jogos da Copinha, resultados. Resultados finais. Dois jogos. Finais. Dois jogos. Juventus da Tempo. Moca fez 5-0 Certo. pra cima da Portuguesa Santista. Mais um. Muito canória na comemoração. Mais outro 5-0 foi do Sport pra cima do Boa Vista. 5-0 também. Boa, Chaibe. Aí sim, hein? Sempre atento, hein? Em relação ao Vitória na artilharia, para ter um novo artilheiro, o Mastriani está trocando o Atlético Paranaense pelo Vitória numa troca que envolve o Machado, volante do Leão Baiano. Machado? Acho que é o Felipe Machado. Ah, Começou tá. no Cruzeiro, no Grêmio, no Cruzeiro. Entendi. Tudo bem. Olha, ele tá aqui de volta, hein? Ele gostou de polemizar no programa. Não satisfeito. Não satisfeito em colocar Ayrton Senna na prateleira número 7 entre os pilotos da Fórmula 1. Júlio, aliás, hoje eu tenho uma pergunta, hein? Pergunte, boa A tarde. pergunta, Júlio, a pergunta polêmica Não hoje... sendo de Kings League, que eu não entendo nada. pra Não, a perguntar Kings tudo. League já tá acabando. O Brasil joga amanhã, hein? Brasil e Turquia. Mas na deu nós Kings ou não? League. Não, é amanhã. Mas aí é mata-mata já? Mata-mata. Ah, Mata-mata. Mata-mata. Boa. Quem perder tá fora, quem ganhar tá dentro. É o seguinte. Se você fosse presidente de um clube de futebol, o Júlio Futebol Clube, hoje a nossa enquete hoje nós vamos pro Gramado, tá? Você tem um jogador só pra contratar. Você contrata Edmundo Animal ou Viola? Você só pode escolher um. Viola é aquele, Palmeiras, Corinthians, Vasco, Corinthians. Também tinha o faro do gol. Essa é a pergunta de hoje. Ele tava no time do Tetra? Mas final contra a Itália. entrou, mas Você tá bola na brincando. trave. Opa. O Viola? Viola, Paulo Sérgio O Rossi. Viola Quase marcou o gol do título. O Viola é campeão mundial. O primeiro gol da carreira de Viola foi aqui contra o Guarani naquela final de 88. E aí, Júlio, hoje a polêmica é em relação a esses dois atacantes. eu vou de Edmundo, cara. Por cadê que? Eu acho o Edmundo mais completo do que o Viola e goleador da mesma maneira, né? O Viola era um 9 autêntico, um jogador de área, provocador. Tá. Mas eu fico com o Edmundo, o animal que jogou muita bola, né? Edmundo jogou muita bola. Vasco da Gama. Vasco da Gama, ele é ídolo do Vasco da Gama, Vasco e né? É Palmeiras. porque o Vasco também, se você for parar pra analisar, Dinamite, Isso. Romário, tem muita gente que também gosta do Mas gol. o Pelé do Vasco é o Dinamite. É o Dinamite. É o Dinamite. Não tem como. É o Dinamite depois o Romário. Ou é o Romário depois o Dinamite? Edmundo na frente do Romário. É. Porque o Edmundo ele jogou no Flamengo. Mas tal, o Romário tem uma mas ele não- estátua lá. Não, você tá falando de idolatria? Não, tô falando Edmundo. de tudo. Tudo. Edmundo tá na frente. Edmundo, acho que Só da perde história pro- do Vasco, Edmundo. Eu acho que no Vasco da Gama é Dinamite, Edmundo, Juninho. O Pernambucano. Não, porque tem o Romário. Romário. Não, acho que o Romário vem depois do Juninho. Eu Mas a acho que estátua não. do Romário não é também pela idolatria, mas Não, é também pelos 1000 gols. exatamente. Porque ele Foi marcou o pro 1000º esporte, gol com a camisa do Mas do engraçado, Vasco. se você perceber o Romário, ele não faz questão de se identificar com nenhum clube, né? Nenhum. Flamenguista. Mas jogou no ele Fluminense. é Flamengo, né? Ele fala começou América, no Vasco, né? Mas, né? Ele começou no Não, Vasco. ele é Vasco. O Edmundo é Vasco. Não, Foi o lançado Romário. no Vasco. O Romário. O Romário é Vasco. Não, e o ataque do Vasco em 2000 era brincadeira, né? Porque Brincadeira. era Viola, Edmundo e Romário. Ainda tinha Donizete Pantera. Donizete Pantera e tinha ainda. Donizete, Inclusive hoje faz 25 anos do celebrado gol do Edmundo, aquele golaço contra o Manchester United Estamos ao vivo aqui na CBN no Rio de torneio Janeiro. de verão de 2000, né? Torneio de verão de 2000 que acabou sendo conquistado pelo não Corinthians. fala. Então, você Eu falou tô isso. brincando, Mundial de Não, ele Tô falou na sacanagem. redação, Fábio Chaib, falou assim, cara, mas como é que pode um time ter 2 mundiais e uma Libertadores? Eu falei, Fábio Chaib, a gente não vai ficar discutindo isso agora, né? Janeiro, a gente é A pergunta 8. está sendo criticada, falou que não há polêmica. Quem que é o... Não, esse negócio aí de Edmundo versus Viola, acho que Não, não vai dar, não vai dar liga, não. eu acho que tem polêmica sim. Alguém na mesa que defende Eu Viola? gosto muito mais do Viola.
Se traçar. O Viola era mais artilheiro, né? agora o Edmundo Mais é mais artilheiro. completo. Não, mas assim. Lembrando, tem que escolher pro time. Tem que levar pro time. Eu contrataria o time, Viola. Tem uma camisa 9 sobrando ali, tem esses dois Você vai jogadores. deixar o Edmundo de fora pra contratar o Viola? Eu prefiro. O time é de quem? Do Antônio. Então é meu, eu vou contratar o Viola. Quem que falou que não tem polêmica Grande aí? Dorfão. Quem que é Dorfão? Eu não posso falar, não. Ah, entendi. Mas tem não sei se eu posso. Acho que o Grande Edmundo Rodolfo. foi mais completo, apesar que a carreira do Viola com relação a títulos, não, o Edmundo também tem, né? Que o Viola, o que conta bem é o Tetra, né? Mas o Edmundo também tem títulos, inclusive. A gente Nenhum vai... dos dois tem Libertadores, né? Nenhum dos dois. Não, o Edmundo 98 não tava? Já tinha saído? Veio o Luizão. 19 o DDD, 19 991869070. 19 991869070. Se você fosse presidente de um clube e tivesse a camisa 9 vaga, Edmundo ou Romário? Só tem esses dois pra contratar. Janela já não tem mais. Viola, Todo mundo né? contratou. Edmundo ou Viola? Edmundo ou Viola? Quem que eu falei? Romário. Não, perdão. Edmundo ou Viola? Foi o Romário no meio também. Aí acaba a pesquisa. também, né? Aí acaba a pesquisa, né? Outro dia aí, Ronaldo e Romário já deu uma confusão danada. O Cabelo teve que ir embora. Aliás, Cabelo tá vivo? Nossa. Não, sem sei, informações? Sem Mas informações? O Ronaldo ganhou Ele foi, essa aí, né? e ele foi visto lá em Ronaldo Capivari ganhou ontem, no jogo do Bahia de Madureira. Ele tava. O Primavera não tá na copinha? Não tá. Tão tradicional. Então é o seguinte, hein? Romário ou... Esquece o Romário. Viola ou Edmundo? Viola ou Edmundo, tá bom? Hoje a nossa enquete, quem você prefere? Ah, mas qual aspecto? Todos. Vamos colocar Tem todos uma as graninha lá provocação. e tem os dois. né? Ambos eram bem... Ambos provocaram. polêmicos. O Viola no título do Palmeiras imitou o quê? Um porquinho, né? Então, no primeiro jogo, tem muitos torcedores que falam que foi ali que o Palmeiras ganhou o título. Né? Exatamente. Ele tava no Corinthians, né? 1-0 o primeiro jogo. Exatamente. Golaço, aliás. Neto cobrou a falta. Então vamos lá, 19 Sérgio, assim, ó. 9 9186 9070. Uma gol, Ô Fábio Chaib, informações de Andrés Pereira no Palmeiras. Negócio E aí? fechado, né? Ah, tá na mesma, viu, Ah, não é Lupe? As possível. bases salariais, como dito ontem, as bases salariais estão alinhadas já entre o Palmeiras Você e o participou jogador. da reunião? Você participou da reunião, e aí? Você não Inclusive, tem informações também do amigo Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, que o Abel Ferreira já entrou em contato com ele também, com o Andrés Pereira. Ih, já virou desespero então. Mas o que tá pegando, não, ele falou que já sabe como vai jogar, tudo mais, mas o que tá pegando realmente Aí não adianta, a bufunfa, né? Então, não adianta ligar, ó, você vai jogar assim, você vai jogar assado. E o Fulham se não não tiver liberar, grana, se não parceiro. tiver... É Fulham, né? Fulham. Sim. Se o Fulham não liberar, aí ele pode jogar do jeito que ele quiser. Que ele não vai vir. O Fulham quer 30 milhões de euros, o Palmeiras ofereceu 22 milhões de euros e tá nessa Pô, impasse. eu achava que o Andrés era mais novo, ele tem 29 anos. Ah, tem rodagem, né? É, Cara, o Começou Andrés, na Bélgica, na né? base, Ele tinha uns 23. na Bélgica, na né? base do United, ele ficou muito tempo. É. Ele demorou, porque assim, quando surge Andrés Pereira no Manchester, ele tinha uns 15 anos. Aí até aquele processo de amadurecimento do jogador, ele ficou muito tempo na base. Então, eu fico com essa imagem, aquele eterno jogador jovem, sabe? Garoto. Não? Parece que ele não envelhece, na verdade envelhece. É, né? e ele tem cara, né? Até ele entra na lista dos jogadores bonitos do futebol. Entra. Né? Dá mais É uma com o cabelo cara que- platinado e tal. Ele é um cara charmoso, né? Ó, tem algumas informações aqui de mercado antes do intervalo, do primeiro intervalo. A gente quer saber quem você prefere. Você tem um time e a camisa 9 tá vaga, 2 jogadores são oferecidos, Viola e Edmundo. Quem você contrata? 19 99186 9070. O WhatsApp já tá liberado para você mandar áudio, para você mandar texto. Fica à vontade, participa do programa, porque você, ouvinte do Arena, você faz parte dessa bancada. Se não fosse você, nós não estaríamos aqui, ok? Então, por favor, depois dessa, acho que vale participar, né? Opa, mas gostei da sua enquete. É polêmica. Polêmica. legal, pô. O amigo do Júlio não gostou, né? Como é que ele chama mesmo? Rodolfo. É o Rodolfo da dupla, não? Israel Não. Rodolfo. Não. O Rodolfo ET. Rodolfo e Israel, né? Ó, o Grêmio encaminhou um acerto com o Cuejar. Esse Flamengo, né? Tava lá na Arábia. Colombiano. Exatamente. E essa notícia aqui, cara, bom bem, até informação que foi publicada no Globoesporte.com, o Botafogo atrasou os pagamentos de premiação por título e tá causando ali uma insatisfação no elenco, hein?
Pendências com jogadores englobam 13º, férias e bônus por título. A informação que foi publicada pela Bárbara Mendonça, pela Jéssica Maldonado, pela Joana de Assis e pelo Sérgio Santana. Apuração em conjunto, hein? Parece que é a SAF do Glorioso. Mas vai entrar grana, né? Porque o Al Rayyan vai levar o Gregory, o Luiz Henrique vai ser vendido. Ah, mas o Luiz Henrique é vendido pro Lyon, que é do... Não, mas entra dinheiro. Entra dinheiro? Então tá bom. É a mesma coisa que você passar do banco roxinho pro laranjinha da sua conta, entendeu? Sim. Aí vai entrar dinheiro numa outra conta. Entendi. Mas a pessoa que recebe é uma só, né? É uma só. Aí ela administra da maneira que ela julgar mais melhor. triste, né? Se configurar esse desmanche do Botafogo e toda essa situação, toda aquela esperança que a gente tinha no Botafogo de figurar entre os gigantescos do futebol brasileiro, ela cai pra terra. Porque caiu saiu o treinador, o Arthur Jorge. Inclusive tá sem técnico até agora, né? Tá sem técnico. E vai começar o campeonato aí. Sim. Mas o Carioca quem fica não é o do Sub-20, né? Time. Esqueci o nome do... Não, mas mesmo pro cara começar o projeto, começar o trabalho ali também. Aí você tem a final da Supercopa dia 2 de fevereiro contra o Flamengo, né? Então, aí você não tem o técnico, você não tem o principal jogador, o rei da América, o Luiz Henrique, que também, você não tem o Savarino. O Savarino você tem, o Almada, você não tem o Almada que também já foi embora. O Gregory pode ir embora junto com o treinador. Ou seja, essas duas saídas do Almada e Luiz Henrique mais pegam, né? Meio time ali. A parte ofensiva. O Botafogo se destacou no ano passado, principalmente pelos dois, né? O pessoal tá participando aqui já da nossa enquete. Quem você prefere, Edmundo ou Viola? 19. Depois tem mais notícia do Mercadão, viu, Lipe? 991869070. O que é? Promoção? É quarta maluca? É a quarta do Hortifruti? É o Mercadão da Bola. Ah, Mercadão da Bola. Pensei que fosse promoção em algum... O gerente enlouqueceu. O gerente ficou louco. É para queimar o estoque de 2024. O Bahia tá acertando com o William José, depois de muito tempo na Espanha. O Mirassol, mais um jogador experiente pro elenco, o atacante Cleison, ex-Ponte Preta, ex-Corinthians também. Esse time seu aí, tu Cleison Freitas, hein? Maurício Lemos, aquele zagueiro uruguaio do Atlético Mineiro, indo para o Vasco da Gama. Maurício Lemos. Tá. Lembra dele, cabeludinho? Não, lembro do o Van Dijk uruguaio. Van Dijk esquece. Não vem com essa. O Alejandro, artilheiro do Brasileirão, acertando com CSKA da Rússia. Alejandro Bragantino vendendo. Cadê o Haaland do Sertão aí? Você não vai dar certo. Não é Haaland do Sertão, não. É o Cavani da Araucária. O Nicolas. Não dá certo. Pô, vai colocar nome de jogador internacional, um jogador que é fruto do Brasil. Não dá certo. Essa do Lemos vai chegar na seleção com o nome de Cavani, pô. Não tem como. Van Dijk do Uruguai. Tem, o Nicolas, que era o atacante da Amazônia, quando tava no Paysandu, era o Cavani da Amazônia. Aí ele foi pro Goiás, virou o Cavani do Cerrado. Aí ele teve uma passagem também no Sul que foi da... o Léo Gamalho, quando foi pro Curitiba, era o Cavani das Araucárias, né? Resumindo, se juntar tudo, dá 10 gols, né? Um dia você falou o nome dele, o Josiel, lembra do Paraná? Josiel Cruel. Aí ele foi contratado pelo Flamengo, ele era tão apegado às tradições gaúchas que ele ia treinar de bombacha e... Sério? Em pleno Rio de Janeiro ele tinha bombacha, cara, que louco. Esse time do Paraná era bem legal, 2007. Professor Caio Júnior, né? Caio Júnior. Sabe que era Barbieri que chegou a comandar esse time. É verdade. Sabe quem era no lateral esquerdo desse time? Pierre jogava esse time. Pierre, o Vicente da Ponte jogou Fábio lá. Carilli jogou nesse time do Paraná em Fernando 2007. Gaúcho. O Carilli era lateral, ou Eu vi ontem na entrevista coletiva de apresentação no Vasco, ele falando sobre isso, que teve um jogo com o Vasco. Borges, Thiago Neves. Um Berlito Borges, jogou na Ponte. Jogou na Ponte. Ou Caio Júnior também, né? Caio Júnior também era o... O Caio Júnior era o treinador. Era o técnico, era o Barbieri chegou a comandar esse time também. Esse time aí, depois ele desmanchou, ele fez uma campanha boa no Brasileiro, e aí depois o Caio Júnior foi pro Palmeiras, levou uma galera também pro Palmeiras, e todo mundo desmontou. Sabe quem era a revelação desse time aí? A grande estrela da base era o Everton, atacante, foi pro Flamengo, jogou na Ponte recentemente. E o Thiago Neves. Que teve problema no joelho. Isso, teve uma lesão grave, exatamente. Bom, nós vamos pro primeiro intervalo, são 4h23. Nós não temos o sarcófago, porque, por enquanto, sem informações de William Cabelo, que saiu de férias no dia 6 de novembro. Era pra ter voltado agora na primeira semana de janeiro, né? Nessa semana, não retornou. A gente ainda tá aguardando uma resposta, principalmente dos responsáveis pelo RH da empresa, esse sumiço de William Cabelo, que literalmente abandonou o sarcófago. O Arena está no ar com Eduardo Rodrigues Obolacha na central técnica e ao lado dele, na coordenação de streaming, Samila Dip. Que isso, hein? Acertei, né? Internacional. Grande Samilão, tamo junto. Samilão. O Arena tá no ar.
Arena CBN. Oferecimento Munkmark, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmark.com.br. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe? CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Em 2024 teve muito grito de gol. Muito obrigado, torcedor. Em 2025, contamos com você. Sempre ao lado do seu time de coração. A bola volta a rolar em janeiro. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. 4h27, já vem o repórter CBN, hein? Vocês estão falando demais hoje, hein? Júlio, Fábio Scheibe, Carlão de Freitas. Manda um abraço pro Walter Prada, fotógrafo. Parabéns pelo seu dia, hein, Walter? Hoje é dia do fotógrafo. Vamos lá, começando com os ouvintes da nossa enquete. Aqui é o Beto Toledo Musco, em Campinas. Com certeza contrataria o Viola. Ah lá, e o seu amigo falou que não ia ter polêmica, né? É verdade. Viola, um voto. Um amigo nosso aqui apagou a mensagem. Mas aí os corintianos não vão de Viola? Vamos ver aqui. Vamos, calma, você tá nervoso. Mas os dois jogaram nos dois, né? Então, mas aí o Edmundo passou pelo Corinthians. Edmundo é muito melhor. Daniel Prado de Limeira. Grande Limeira, hein? Vamos ver o Guilherme Douro Verde. Boa tarde, equipe do Arena. O Júlio tá substituindo bem o nosso amigo Eliel. Depois dessa do Senna, ele passou a ser o apresentador mais antipatizado, abominado, detestado, execrado, abjurado, afastado, condenado, não tem um problema com a minha personalidade, desprezado e vários outros, reprovado. Eu contrataria o Edmundo. O Viola não era bom na hora de decisões. Guilherme Douro Verde, Edmundo, 2-1 pro Edmundo. Começa a falar mal do Senna, é um chororô danado que não dá pra entender, né, cara? Edmundo, sem pensar, pra outro dia põe 2 ídolos do Bugrão, Evair ou Luizão? Ó, uma enquete pro futuro, hein? Que é? Vinícius. Evair ou Luizão? Vamos deixar Evair, essa pra né? semana que vem. Calma, semana que vem. Mas apesar, eu vi o Luizão nascer, né, nos corredores do Brinco de Ouro, Mas somente no tempo de Guarani ou na carreira? Não, aí tem que ser tudo. Não, tudo. carreira, né? A gente tá falando de carreira, né? Tudo, carreira. Evair, nossa, mãe, tá louco. Ó, o Edmundo muito mais jogador, forte abraço. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Vagninho. Vagninho, será que é o treinador? Não é não. O Emerson Dias, Buenas, animal. Ó, Edmundo tá ganhando, hein? Virou. Quem tem Copa do Mundo é o Viola. Fernando
É igual o Luizão, Nunciarone, Serra Negra, pelo que já fez pelo Palmeiras, Edmundo, o animal. Alô, Serra Negra, grande abraço pra todo mundo aí, hein? E aí, galera, o Viola mais profissional. Edmundo deixou a Fiorentina, que ia ser campeão por conta de problema. Olha, O Edmundo era bom de treino, velho. O Edmundo era treinava. Eles têm mais ou menos a mesma quantidade de jogos. E o Edmundo tem... o Edmundo tem 744 jogos. Tá. E 360 gols. Tá. O Viola tem... ele tem 712 jogos. O site 297 gols. Vamos pôr 300. 300. Então é uma diferença de 60 gols a mais pro Edmundo, com 30 jogos a mais. Pergunta, não tem nem começo de conversa. Edmundo foi craque. Saudade do Eliel, senhor Fernando, da Vila Industrial. Abraço, meninos da CBN. Eliel volta semana que vem, se tudo der certo, tá bom? Valeu, Fernando. Cris Salvione, boa tarde, Lupe, Carlão. Contratava o Edmundo, iria só aguardar o jogo contra o Cruzeiro pra ver o Fagner chegar fofo nele, só pra ver o que ia dar. Cristiano Salvione de Sumaré. Não ia ser encontro. Seria um encontro animal, né? Fagner e Edmundo. De quem que o Edmundo toma porrada? Do Vélez, do cara do Vélez, lá em Uberlândia. Zandoná. Mas tem um Romário versus Edmundo também, não tem? Tem, né? Porrada, mas tem um Romário versus um monte de gente. Romário e cafezinho, Dolaria. Cafezinho. Mas tem o Romário... Não, calma aí. Não, é aquele do Corinthians também. Não, o Romário é com Andrei. Do Fluminense, do Morumbi. Jogou no Guarani. Zagueiro, Wagner de Hortolândia, boa tarde, pessoal do Arena. Viola, na minha opinião, olha lá, o Viola apareceu aqui de novo. Boa tarde, Arena. Se for camisa 9 matador é o Viola. Se for 9 brigador é o Edmundo. Até porque o Edmundo desfalcava muito a equipe. Era muito cartão vermelho. Carlão do Nova Aparecida de Campinas. Torcida do Palmeiras, lembra? Quando cantava Chora, Viola, imundo. O seu salário é o café do Edmundo, lembra? Anos 90, Morumbi dividido. Animal e sua dancinha contra o Gonçalves. Monstro. Nossa, quem mandou mensagem pra gente foi Tiagão. Grande Tiagão. Obrigado pela participação. Edmundo, Francisco Balbino, lá de Barão Geraldo, Cidade Universitária 2. Eu daria a camisa 9 para o Viola. É o Oséias também é nome de craque, hein? Opa. Oséias Rocha, do Jardim Ademar de Barros, em Campinas. O Viola era mais Jardim 9, Ademar né? de Barros, Não, Carlão. não. Tá, beleza. O Viola era mais 9, né? 9. O Edmundo Edmundo jogava pelos flancos, né? Flutuava. O Viola era mais matador, né? Vamos ver aqui. O Júlio tá inconformado com a enquete. O Júlio quer gostar. Júlio, uma vez eu assisti um Santos e Corinthians no Morumbi, eu estava na torcida do Santos, Morumbi dividido. O Santos tinha a Tirson como lateral esquerdo, 98. A Tirson desceu pela esquerda e fez o arco. O Violão foi época de Racionais MCs, né? Nossa. O Violão foi lá e pumba, ele saiu. Eu falei, nossa, que coisa linda. O Santos Tinha faixa na cabeça, né? Demais, cara. E o Santos patrocinado pela Saúde Nicole. O Nicole, aquela camisa bonita. E sem contar com o brinco, correntona. Correntona, era assim. Nossa, tava nem aí. A última antes do repórter CBN. Fala, meus amigos. Daqui a pouco essa é pro Carlão, tem que ir pro repórter? Vamos pro repórter CBN, que já buzinou duas vezes. Vamos lá. Repórter CBN. Quarta-feira, 8 de janeiro de 2025. O dólar comercial opera em alta de 0,28%, negociado a R$6,11. A moeda americana sobe com um possível avanço das políticas tarifárias nos Estados Unidos. Os investidores também aguardam a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve. O documento do Banco Central americano detalha a decisão de dezembro que reduziu os juros do país em 0,25 ponto percentual. O euro vale R$6,31, baixa de 0,13%. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 1,32%, com 119.567 pontos. A Polícia Civil de São Paulo investiga um caso de injúria racial sofrida por uma mulher num e-mail enviado pela loja Magazine Luiza. O texto começava com a saudação: Olá, macaca.
A vítima afirmou à TV Globo que uma funcionária do setor de diversidade e inclusão da empresa entrou em contato para pedir desculpas e informou que alguém havia registrado o sobrenome da mulher dessa forma no sistema. Em nota, o Magazine Luiza lamentou o ocorrido e afirmou que a mensagem foi enviada de maneira totalmente digital, sem qualquer interação humana. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu à Suprema Corte americana que suspenda os procedimentos criminais no caso em que ele foi considerado culpado por fraude fiscal. Os advogados do republicano solicitaram a medida enquanto buscam um recurso para resolver questões relacionadas à imunidade presidencial. A ação ocorre após uma corte de apelações de Nova York negar a tentativa de adiar o anúncio da sentença marcado para a próxima sexta-feira. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Mário Quintino chegando com as informações das estradas, o trânsito nas estradas aqui da nossa região. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Trago a atualização da rodovia Adalberto Panzan. Tinha lentidão para quem seguia em direção da rodovia Anhanguera, aqui em Campinas, na altura do quilômetro 3, por conta de problemas com uma carreta. Agora a situação já mais tranquila. Para quem vai em direção da Bandeirantes, boas condições. A Bandeirantes, por enquanto, é um bom caminho também, Lupe, tanto em direção de São Paulo quanto no sentido do interior. Lupe. Valeu, Mário, que volta na programação da CBN no ponto final com mais informações do trânsito. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Arena CBN. Os caras estão criticando a enquete aqui, hein? Acho que o pessoal não gostou, não, mas tá, ó, tem muita mensagem. Os caras não gostam? Por quê? Ah, não sei, velho. A gente faz aqui pra ter. Aqui, ó, o Paulo da Chácara da Barra deu uma porrada. Dia 8 de janeiro, Paulão. E você já vem. Lupe, essa comparação entre Edmundo e Viola, para onde leva? A lugar nenhum. Resenha, gente. Resenha. Bate-papo. Aqui a gente gosta de polêmica, Isso. Paulão. Paulão é torcedor da Ponte, né? Grande, não, aliás, um torcedor e um ouvinte assíduo da CBN, mas é resenha. Ô, Paulo, você, qualquer dia você vai comparecer aqui ao estúdio da CBN pra gente trocar uma... Você vai ser o nosso convidado especial. É, resenha. Paulo da Chácara da Barra. Tem ouvinte mandando áudio. Vamos lá. Eu contratava o Edmundo pra tocar viola. Boa! Oi. Pronto, resolvido. Resolvido. Mais um. Salve, rapaziada, boa tarde. Ó, respondendo a enquete na minha macaquinha, acho que o Edmundo ia cair bem. E essa é pro polêmico Júlio Sena da Silva Nascimento. Júlio, quem foi melhor? Ronaldo Fenômeno ou Thierry Henry? Sem coração. Os caras provocam também, André né? Frajola de Campinas, um abraço. O Frajola provoca também, né? Isso aí não tem comparação, não. Pode cortar o microfone. O Henry, pô. Quantas vezes o Ronaldo ganhou a Premier League invicto? Torcida do Palmeiras nunca cantou isso pro Viola, não. Mandou aqui, ó, o Alexandre. Cantava assim.
Ixi. Falou o senhor Palestra Itália. Tipo o Ronaldo também, que eu não posso contar. Do Ronaldo goleiro não, deixa pra lá. Foi só essa aí, mas anos 90 cantava assim. Ó, boa tarde. Filtro, né, Sem comparação. Tinha uma do Corinthians assim pro Viola. Do Palmeiras. Chora, Viola! Imita o porco agora! Chora, Viola. Ó, boa tarde, sem comparação. Adaptaram era isso? Editaram? Anos 90, Julião, pô. Cadê a mensagem que eu tinha? Será que o Ronaldo tá casado com o André ainda? Ah, mas aí a gente já tem que... É da música. Nossa, que confusão. Eu tinha uma mensagem aqui pro Carlão, eu perdi, Carlão, a mensagem. Aqui, ainda bem, tá vendo? Não, eu vou achar. Ronaldo goleiro, na verdade. Pera aí que eu vou achar aqui, ó. O que era? Perdi a mensagem. Aqui achei. Opa, atenção. Fala, meus amigos. Ô, Lupe, pergunta para o Carlão se ele lembra... Não, eu não vou ler. Não, ele tá falando da torcida da Ponte, né? Que aí é em comparação ao derby do Wendel, né? O Eldon. Quem tem o Wendel não precisa de Viola. Abraços, Jonas Carneiro. Eu lembro uma torcida da Ponte gritar, porque naquele tempo o Guarani era anos-luz acima da Ponte. Era o 94 de Djalmin e Amoroso. Tá? A Ponte tinha sido vice da Copinha. E a estrela da Ponte era o Barrinha, né? A torcida da Ponte gritava assim... Quem tem Barrinha não precisa de Amoroso. Eu falava, nossa senhora. Que fase. Que fase. Faltou a rima só, né? Não, é que a rima acho que tinha cunhos. Tá bom então. Mas era, ainda o bem. fim da música era assim. Ainda bem que... Você hoje você se enquadra num comentarista B+. Tava demorando pra você encaixar essa, né? B+, C-. Qual que foi hoje do CBN Esportes, Fabião? 30 menos? 30 menos, 30 mais. O cara fica mais perdido que qualquer coisa com a explicação. Ô, Júlio. Oi. A gente tava aqui hoje à tarde também. Você viu a Fernanda Torres? Vi, ganhou. Ganhou. Oscar não. Não, Fernandona é a Fernanda Montenegro. Globo de Ouro. Fernanda Torres. Golden... fala. Ela ganhou o prêmio. Melhor atriz aqui. no drama, né? Drama. Eu ainda não vi, precisa assistir. O São Paulo viajou para os Estados Unidos, saiu aqui de Campinas, o Volviracopos, né? 15. Sim, vai verdade. chegar lá 10h15 da noite. Pô, vale a pena sair daqui para fazer pré-temporada nos Estados Unidos? Sair de Campinas para Orlando não vale a pena? Não sei. Mas infelizmente para os times brasileiros essa história de internacionalização não pega muito não, né? O americano não gosta tanto de fora, né? futebol assim, né? Mas é que no soccer, né? Mas eu acho que ali é o dinheiro, futebol, né? futebol americano. Eles ficam, Flórida, né? Fort Lauderdale, ali tem muito brasileiro, né? Não, Orlando é onde os brasileiros dominam, né? A Flórida. Sim, vai estar, os estádios vão estar cheios e tudo mais, mas nesse quesito de internacionalização. Mas mesmo com o Messi, a MLS ela é o quarto esporte mais consumido lá. Sim. O primeiro é o futebol americano. Segundo é NBA. Mais que beisebol? É o mais que beisebol, E terceiro é o beisebol. Hoje é o futebol americano. Inclusive, uma boa diferença de audiência pra NBA me assustou bastante, Lupe. Sim. A gente já debateu sobre isso, né? A NBA caiu um pouquinho, assim, a audiência, muito por conta do estilo Mas do basquete. eu tava acompanhando uma matéria de um jornalista. Ele não é dos Estados Unidos. Eu acho que ele é do Canadá. É sobre o excesso de arremesso de 3 pontos na NBA. Ficou um pouco chato. E isso tá chato, porque o que é legal? É você ver jogadas, você ver cesta. Aí os caras pegam contra-ataque, pra quem não entende da regra, e na NBA a regra dos 24 segundos é a mesma, porque a NBA tem algumas regras diferentes. Sim. Tempo de jogo, faltas individuais, diferente da regra da FIBA, né? Que é a responsável, como se fosse a FIFA do futebol. Só que eu esqueci o que eu ia falar. Que isso, que loucura, eu acho que você ia falar sobre que a NBA perdeu não tem tanto apelo mais, continua. Não, lembrei. Canadense. Lembrei, não. O tempo de ataque é o mesmo, são 24 segundos pra você definir o ataque. E aí, o que acontece? O cara da NBA, ele pega a bola, cara, tem 18 segundos no relógio, ele chuta de 3, aí erra. Aí o cara pega o rebote do time adversário, vai pra quadra ofensiva, tem 16 segundos no relógio, chuta de 3, erra. E aí fica esse jogo. Quando não tem um cara que é especialista, um Curry, o próprio LeBron, ou
fica chato. Aí ninguém mais assiste. Outro dia eu tava assistindo o jogo, aí eu pulei fora. Outro dia eu estava... Foi um recorde recente, né? O Jokic tava arremessando todas e errava. Outro dia, naquelas viagens intermináveis pra Olambra, Antônio Lupe, lembra que eu perguntei pra você? Cara, eu não sou um fanático de NBA e tal, mas na reta final eu costumo assistir e me irritava isso aí. Você falou pra mim, Carlão, é um outro esporte. É um outro esporte. É um basquete diferente e tal, mas esse negócio de cesta de 3 me pega também. Bulls e Hornets bateram recorde de bolas de 3 erradas. Quem que foi? Bulls e Hornets. Porque perde a coisa da plástica, a tática do jogo, que o basquete ele é muito tático, pega né? o basquete, a NBA, até o Jordan, o próprio LeBron nesse time do Cleveland, que era um baita do time. Lembra o Shaq, velho, que o Shaq fez em cima do Jordan, Shaquille O'Neal, lembro. Falta isso, falta um garrafão mais presente, aí vai perdendo o interesse lá. Ô Fábio Chaib, 4h44, chegou a hora de atualizar as informações do mercado. O que você destaca pra quem tá ligando o rádio agora, que torce pro Corinthians, pro Grêmio, pro Internacional de Porto Alegre, pro Fortaleza, pro Remo, pro Paysandu, pro Sport, pro Santa Cruz, pro Democrata de Governador Valadares, pro Ercílio Luz, pro torcedor do Guarani de Campinas, como diz o narrador, pro Guarani de Palhoça. O que você tem de informação pra gente? Vamos lá, o Grêmio anunciou a contratação do lateral esquerdo João Lucas, né, que era do Santos, mas jogou o último campeonato pelo Juventude, jogou também no Cuiabá. O Bahia anunciou o volante Eric, ex-Atlético Paranaense, foi disputado por muitas equipes, mas o Bahia acabou levando a melhor. O próprio Grêmio também, como você disse na abertura, tá acertando com o Cuejar. O Fluminense voltou a carga para cima do Rony, né? Acertou com o Canóbio que estava praticamente certo com o Milan, acabou não concretizando a negociação, vai pro Fluminense fazendo um time diferente, né? Com o Canóbio, possivelmente com o Rony também. Pelo sul do país ainda, o Criciúma acertou com o goleiro Kaique do Grêmio também. O Criciúma vai jogar a segunda divisão. Certo. O Maurício Lemos, como foi dito, o Van Dijk. E o Thiago Maia vai pro Santos ou não? Não, o Thiago Maia, o Santos desistiu, permanece no Internacional porque tinha muita grana envolvida. Tiquinho, né? Soares no Santos já é oficial? Tiquinho. Quem deu a notícia que é oficial foi o time como chama? Que revelou, fundou, ia falar, que revelou o Tiquinho, o time da Paraíba, que vai ganhar com a transação também, anunciou nas redes sociais que já está certo o acerto, mas o Santos nem o Botafogo revelaram que ser verdade ainda, ser confirmada já essa negociação. Torcedor do Corinthians quer saber se tem reforços lá no Parque São Jorge. Por enquanto nada, o Corinthians que voltou ao treinamento, somente a camisa de treino do Corinthians ficou muito bonita, você viu? Vai comprar uma ou não? Roxa. Você vai comprar uma, Chaib? Não vou, mas eu achei legal, cara. A cor assim, sabe? Sim. E vamos ver mais, o Botafogo sem ninguém, sem técnico ainda, né? Campeão brasileiro. Novo Horizontino. O Zoiama chegou, hein? Novo Horizontino, a gente tem que ver. Eu falei do Mirassol há pouco, né? O Mirassol que já tem o Matheus Davó, o Guilherme Pato, o próprio Reinaldo também. Agora acertou com Clayson. E o Novo Horizontino. Clayson. Novo Horizontino anunciou o Ayrton. O Ayrton acho que era do Guarani. Exatamente. Guarani. E o Guarani? O Guarani tem novidades, além do Patrick Bey, como você disse, né? Quais são as novidades do Bugre? Samuel, ex-Vitória, centroavante que estava no futebol japonês, é o novo alvo aí para substituir o Caio Dantas e o Bruno Mendes, né? O Guarani sem centroavante até o momento, né? Então você tem as negociações aí com o Renan Bernabé, que o Guarani não fala se fechou ou não, é uma negociação desde setembro. Deve subir o João Marcelo da base, né? E aí tem o Samuel aí para fechar os centroavantes para 2025. Eu ia fazer. Você chegou aqui na redação da CBN hoje falando que estava discutindo com Elias Aredes, grandes Elias. Elias Aredes, o cabeça. Aredes, o cabeça. Deve estar ouvindo aí. Sobre essa situação de montar um provável time da Ponte, um provável time pro Guarani. Mas, a gente precisa estar com os jogadores. E o Guarani, ele ainda não divulgou todos os reforços e nem os jogadores que vão permanecer da temporada passada. E isso se aplica também pra Ponte, que já anunciou alguns, faltam outros jogadores, mas eu tô ainda com essa dúvida na cabeça de quem que a Ponte Preta quem são os jogadores que vão continuar na Ponte Preta do ano passado, porque assim, tem muito jogador com contrato e tem muita contratação. Na minha opinião, o elenco ainda tá inchado da Ponte. Vixe, elenco inchado Eu acho que não. Eu acho que tá. Eu acho que é uma necessidade, até porque o Campeonato Paulista é curto, né? A Ponte vai precisar... Mas só 30 jogadores podem ser inscritos?
Não, então, mas aí depois tem Campeonato Série C, Copa do Brasil, e ainda tem os jogadores que estão à disposição do mercado, né? Porque a janela demora pra fechar ainda, né, Lupe? O Flodoardo falou assim: Lupe, você está muito novo para esses lapsos. Ô, Flodoardo, se eu te contar o que eu faço de manhã no Bom Dia Cidade, eu faço igual o Faustão, eu tenho uma cola de papel no bolso. Quando a imagem não está em mim, eu tiro todas as dúvidas que eu tenho e não são poucas, hein? Não revela os bastidores não pode revelar. Boa tarde para todos os jornalistas da Rádio CBN. Boa tarde, é o Vanderlei de Lima. Valeu, Vanderlei, grande abraço. Antônio Wilson do Nova Europa, Edmundo Animal, viola não serve pra... Ô, louco. Não serve pra lavar a camisa do animal. Antônio Wilson do Nova Europa, Ponte Pretana igual o Carlão. Quem mandou mensagem aqui foi o Mário de Sumaré, sou o Corinthians, mas o Edmundo jogou muito mais. Ah lá, um torcedor do Corinthians. Olha aí. Falando que o Edmundo jogou muito mais. É o Mário lá de Sumaré. Você conhece o Mário, ô Fábio Chaves de Sumaré? Conheço. Boa, mandou mensagem aqui. Franco, né? Isso, tá aqui conosco, sempre na audiência. Deixa eu pegar aqui mais participações. Edson Antunes, eu daria a camisa 9 para o Luizinho, centroavante do Ameriquinha. Você conhece ou não? Se for da década de 80, Luizinho Lemos. Meu voto é pra quem ganhou a Copa e não pra quem pipocou na Copa. Mauro Lemos, Jarinu de São Paulo, 98. Mas aí é uma responsabilidade. Não, né? Porque o Ronaldo não tinha condição de jogar, o Edmundo entraria e acabaria. É jogar nas costas. Se vocês soubessem o que aconteceu na final de 98... Vocês ficariam enojados. E lá vamos nós! Na porrada e no futebol é o animal. Quem mandou mensagem aqui? Isso, calma aí. Não foi eu que falei. Quem falou foi o 1541. É o Wagner que mandou mensagem. Ah, não fui eu não, ó. Deixa eu ver aqui mais um. Boa tarde. Eu contrataria o Edmundo. Faz gol e a gente ainda assiste umas confusões, umas brigas. Os caras gostam também, né? Edmundo! Boa tarde, pessoal da Arena. Esse programa nunca foi sério, mas comparar Viola e Edmundo aí já é sacanagem. Ô, louco. Aí não. Tem um pessoal muito sério, né? Dia 8 de janeiro e a situação já tá assim, hein? Relaxar. JP de Moraes, depois da enquete super polêmica de ontem, hoje tá fraquinho. É porque, assim, a gente precisa pisar no freio. É que ontem foi pesado, né? Ah lá, e o Bolacha que é Fórmula 1. O compliance da empresa aqui. Boa tarde, meu nome é Wagner, sou mais Viola. Edmundo era muito brigão. O Viola leva mais jeito, sou de Campinas, corintiano nato, que mandou mensagem. Deixa eu ver aqui mais um. Ó, Renato Alves, em 97, na final do Brasileiro, o Viola era o centroavante do Palmeiras contra o Vasco de Edmundo. Inclusive, nessa edição, o Edmundo fez, na minha opinião, a maior atuação individual de um jogador na história da competição, seguida por Alex em 2003. Boa. O Viola tem uma bola do jogo. Grande Renato Alves. Antes de sofrer aquela contusão no olho, né? Aliás, hoje faz 25 anos que o Edmundo destruiu o Manchester United. Você tá prestando atenção, né? Verdade, você foi bem agora, Fábio. Ele tá fazendo de propósito, não sei se não, mas ele... É porque eu lembrei disso, é traumático. Boa tarde, amigos, não tem discussão, isso aí é o Edmundo com certeza. O Viola escolheria o Edmundo. Giovanni, boa tarde, galera da CBN, eu amo ouvir a programação de vocês. Edmundo sempre o melhor, animal é animal. Mas falar de todos, Romário e Bebeto não tem igual, os melhores dos melhores. Aí já ficaria um pouco injusto, né? Ó, Viola mandou mensagem de áudio aqui, o final do telefone 4018. Ah, mandou áudio também, não tinha visto, Alexandre. Vou ver se dá tempo de colocar a sua participação. Tem mais mensagem chegando aqui? Mensagem de áudio? Boa tarde, meus amigos do Arena. André de Campinas. Sem comparações, cara. O Edmundo era pra ser o melhor do mundo em 97. Se jogasse fora do Brasil, seria o melhor do mundo. Fácil. Edmundo, sem comparações. Abraço, amigos. Valeu, abraço, obrigado pela participação. Mas o Edmundo jogou essa possibilidade fora, né? Porque logo depois do Campeonato Brasileiro de 97, ele é vendido à Fiorentina. A equipe indo muito bem, líder do campeonato, o ataque tinha ele e Batistuta também. E num certo carnaval no Rio de Janeiro, ele deixou a Fiorentina, ter jogo importante, veio passar uma semana de férias aqui sem dar explicação pra equipe. A equipe italiana e acabou não conquistando o título e queimou o filme lá na Itália. Poderia ter esse uma carreira melhor. Tem mais uma participação de áudio? Vamos ouvir. Carlão, responde então aí na testa. Quem era melhor? Tecnicamente falando, o Rei ou o Washington? Eu tenho a minha opinião, porque eu sou bem grande.
Ele não falou qual foi. Mas cara, assim, eu não vi o Rui Rei jogar, mas falam que ele era muito habilidoso, né? Vi os gols, claro, 77. Eu acho que de habilidade o Rui Rei era melhor, mas o Washington teve uma carreira melhor. O Washington fazia muito gol, né? É diferente, o Rui Rei não era atacante. Era 9, só que o mais malemolente. Agora o Washington era matador, né? O Washington eu vi, né? Pô, a pior temporada que o Washington fala que teve na carreira foi a temporada de São Paulo. Lá ele mete, Eu acho que tecnicamente, loucura, assim, o trato com a bola, o Rui Rei tinha até mais repertório, mas o Washington foi mais jogador. Mais uma pancada na gente, hein? Eduardo Costa. Fala, pessoal, poxa, o pessoal tem razão, poderia fazer Edmundo versus Bebeto ou Viola versus Washington Coração Valente. Abraço. Ô, Edu, durante amanhã a gente vai escolher uma dos seus confrontos. Edmundo, Bebeto, Viola ou Washington? Qual comparação você acha mais adequada para amanhã? Nossa. Pode fazer de equipes também, né? Washington e quem? Santos que é outro? 2010? Washington e Viola? Corinthians 99. O Washington, ele perguntou Washington ou Viola. Não, vamos fazer de equipes, gostei. Amanhã é bom. Amanhã aí. Põe o Santos 2010 aí que eu defendo contra qualquer um. Nossa. O Santos de 2010 ou São Paulo de 92. Era bonito também. Eu acho que são diferentes. Eu acho que foi muito pra trás. Tem que ser alguém ali nos anos 2000. Corinthians 99. Pena, né? Santos 2010 também durou. Se bem que 11 era um time mais maduro. 2010 era Corinthians né? Corinthians de 98 ou São Paulo de 92? Sim. São Paulo. Tem o Palmeiras de 96, o Cruzeiro de 2003. O Corinthians bom é 99, Lu. Nossa, 99. 98. Palmeiras de 94 ou São Paulo de 92? Era Aí dá jogo, hein? maiores. Eu sou São Paulo, velho. Eu sou Palmeiras, cara. Eu ficaria assustado se a resposta fosse ao contrário. Olha lá, o Galácio tá lá, hein? São Carlos e Cruzeiro daqui a pouco. O Galácio já mandou mensagem, tá no estádio lá, hein? Santos 10, Flamengo 19. Santos 10, Flamengo 19. Flamengo, acho que sou Santos 10. Né? Santos 10 ou Flamengo mais 19. plástico, bem mais Santos, plástico. Santos 10. Mas o Flamengo 19 ganhou. Amanhã, então, Santos de 2010 ou Flamengo de 2019. Calma. Sabe que uma boa? Botafogo do ano passado e Flamengo de 2019. Não. Uma boa. Uma boa. Não acho. Não concordo. Tem um intervalo, a gente volta já. Vai. Muito efêmero hoje em dia. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Alô CBN Campinas 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Amanhã é dia de vôlei, Renata. A equipe de Campinas entra em quadra pela primeira vez em 2025 pela Superliga Masculina de Vôlei. Você confere o duelo contra o Goiás aqui na CBN a partir das 6 horas da noite, com narração de Marco Guarizo e os comentários de Rafael Pio. CBN Campinas 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e 57 minutos. Grande Derivaldo tá falando que tem uma camisa do Edmundo, número 7. Derivaldo é palmeirense. O nosso amigo aqui, final do telefone lá de Arenô, mandou aqui uma notícia, né? Que o Hulk casou de novo, né? Eu não vou entrar, é uma confusão, rapaz. História de família.
É melhor a gente não entrar nessa seara. Já matamos. Fechou? Boa. O Gramário quer que a gente faz uma enquete aqui, Ponte de 77 versus Guarani de 78. Ô, Gramário, aí você quer impedir a nossa presença. Melhor não mexer Vamos deixar isso aí pra uma outra oportunidade. Amanhã a ideia foi do Júlio, tá? Não foi minha. A do Viola e do Edmundo foi minha hoje, tá? Se você quiser criticar, antonio.lupe@cbncampinas.com.br é o meu e-mail, pode mandar o seu manifesto. Amanhã, a enquete é do Júlio. E se ele não estiver aqui e tiver polêmicas, todas serão direcionadas para o WhatsApp do jornalista Júlio Nascimento. Narrador Júlio Nascimento. Abandonou o narrador, né, nas redes sociais, pelo visto. Eu percebi. Era narrador? Santos de 2010 ou Flamengo de 2019. Não manda mensagem agora, só amanhã a partir das 4 horas, porque senão vai entupir aqui o WhatsApp e aí o pessoal galera vai travar aqui. Então a partir de amanhã. Boa tarde, eu sou o Virgílio. O melhor time que eu vi jogar foi o Internacional, aquele time que foi campeão invicto, com o Falcão no meio campo. 7-9. 7-9. 10 anos depois eu estava chegando por aqui, então eu não vi. E desde então o Internacional nunca mais foi campeão brasileiro, né? Isso é uma crítica, então, que você tá fazendo. Não, é realidade. Tricampeão, 7-5, 7-6 e 7-9. E nunca mais foi campeão brasileiro, internacional, gigante do futebol. Eu não vi nada igual ao time do Barcelona, do Guardiola. Não, mas esse... mas daí é outro patamar, né? Não, porque ele falou o maior time que ele viu, né? Acho que o Barcelona... O Barcelona de Ronaldinho, Messi... Não tinha Ronaldinho, né? Eu não vi o Santos jogar. Quando o Guardiola jogava. 2010. Guardiola técnico. 2010, 2011. Eu não vi o Santos jogar, assim. Você acha que foi melhor daquele do... Teve um time do Barcelona com o Ronaldinho. Não, 2006, melhor. Mas esse era bom, hein? Só que durou pouco, durou menos que o do Guardiola. Não, né? o Barcelona era um negócio 80% de posse de bola, a bola não parava no pé de Messi. Era um negócio de louco, os caras começavam a rodar, gol pra todo lado, gol de cobertura, gol de bicicleta, não dava. O Dani, coisa de maluco. O Busquets, né? Tava nesse time também. Iniesta. Ô, Júlio, amanhã tem o Guarani na Copa São Paulo, né? Tá classificado. O Bugre encerra a participação na primeira fase e já vai conhecer o adversário já, né? E é importante pra definir, né? O adversário e também a primeira colocação do grupo, né, Lupe? Guarani e Ponte estão classificados. Vale a pena ficar de olho aqui na região, no Capitariano, que joga na sexta-feira contra o Bahia, joga pelo empate. E o 15 de Piracicaba joga também na sexta contra o Canaã, também pelo empate. Então a gente pode ter 4 representantes aqui da região. Só a Inter e a Itapirense que já entram em campo. Inter bem decepcionante, né? O Ituano não é da região, Ituano? Pô? Não, o Esfera... 019, né? Alô, pessoal de Salto... Ituano é 019? Não. Então mas Salto não é 11? Salto é 11? Salto é 11, Ituano. Mas a potência do microfone da CBN chega em Salto. Chega em Itu também. Sai pra lá, são 5 horas. Tá esperto. Salto é enterrado aonde? É o seguinte, amanhã a Ponte joga na sexta, 1h da tarde. Parabéns, hein, pros responsáveis, vai atrapalhar a nossa churrascada. Eu caio em todas, velho. Eu entendi até agora. Não tem problema. Vida que segue feliz, já diria professor Hélio dos Anjos. E hoje tem Botafogo e Votuporanguense que decide qual vai ser o adversário da Ponte Preta. Se a Ponte ficar em primeiro, pega o segundo. Se ficar em segundo, pega o primeiro do grupo A, que é o grupo do Botafogo e Votuporanguense. Né? Esse grupo tá tudo em aberto, então, ainda, né? Bom, é isso. Amanhã a gente vai trazer todos os cenários, vai atualizar o Mercadão da Bola. Fábio Chab, torcedor aqui tá perguntando quais são as contratações do Atlético pra Série B de 2025. O Atlético sofreu um transfer ban ontem. Tá vendo? Por causa de quê? Passa pro nosso ouvinte aqui, ó, final do telefone. DDD 31. Lá de São João del Rei. Não pagou alguma coisa. Vamos ligar pra Roger. Roger, o que aconteceu? Exatamente. Então tá bom. Já tem Roger que encerrar. Roger meteu o cabelo agora, você viu, Julião? Roger fez um implante, cara. Ó quem tá de volta, torcedor do Corinthians, hein? Aliás, hein, a festa de final do ano, hein? Bota o hino do Corinthians aí. Campeão dos campeões. O Lupe não foi, né? Nossa, mãe. Ficou o dia inteiro no pesqueiro e ainda foi pra Giovanetti. Nossa, sério? Nossa senhora. Tá até hoje ainda, né? Mais ou menos. Ei, grande Você falou do Marcelo Atlético, Abreu. sabe com quem que o Atlético vai jogar? Com quem? Amanhã? Com quem? O adversário Às 8h30 da manhã. Santos Futebol Clube. É jogo treino? Jogo treino no CT do Rei Pelé. Tiquinho Soares já confirmado no Santos ou ainda não? Dá pra jogar. Tiquinho Soares está confirmado, não tá anunciado ainda, mas já quem o Santos confirmou nessa tarde, o Zé Ivaldo, o Léo Godoy e o Tassiano como reforços já assinados, inclusive.
Grande abraço pra todo mundo, valeu Carlão, valeu Júlio, gente. valeu Fábio Valeu. Scheibe, vem chegando aí o ponto final, obrigado pela participação de todos, a gente volta amanhã, grande abraço. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br